Bom dia, Critica Brasil, bom dia você, bom dia Kias, querido. Sabe, espero que todos tenham passado um fim de semana maravilhoso. Estamos aqui na segunda-feira, cheio de energia para nos preparar para essa semana que vem, certamente com mais novidade, com mais acontecimentos, né? E eu agora vou dar o tema aqui do nosso breve bate-papo dessa segunda-feira, dia 11 de fevereiro. Vamos lá, som na caixa. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. É isso aí. É, os militares, como todo mundo sabe, são maioria nesse governo Bolsonaro, né? Eles estão em todos os. É o governo que mais tem militares desde da, do resgate da democracia, né? No Brasil. E isso chama atenção. Não porque os militares sejam os bandidos da história, até porque não existe nenhum país que não tenha forças armadas. As forças armadas têm sim um papel muito importante nos países, que é de defender a soberania, de defender o território, enfim, de servir até como uma força-tarefa, né, nos grandes acontecimentos, né, que as pessoas chamam de tragédia, mas todo mundo me corrige dizendo que não, que são crimes. Sim, muitos crimes. E, bom, o bate-papo hoje eu comecei com essa musiquinha da nossa infância, porque o general Heleno, né, que ele é chefe da. De onde que ele é chefe, meu Deus? O general Heleno, ele é chefe de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ele levantou uma questão aí que está preocupando o governo Bolsonaro, de que a Igreja Católica esteja se organizando para apoiar as esquerdas, especialmente o PT. Para quem não sabe, todo ano existe uma reunião de todos os católicos, o Papa convoca o conhecido Sínodo. E no Sínodo desse ano, que acontece em outubro, os padres muito preocupados com as questões agrárias, com a questão de terra, com os quilombolas, com a Amazônia, que é uma preocupação mundial, não é só do Brasil, né? É, os padres levaram esse tema e o Papa demonstrou empatia em discutir esse tema. E é um lugar onde vão estar padres e cardeais do mundo inteiro, desculpa, padres não, cardeais do mundo inteiro, para discutir questões relevantes. Para quem não sabe, a igreja não é um lugar, a igreja, instituição, não é só um lugar onde a gente vai lá orar e fazer a nossa, enfim, nosso religare, né, com o divino. A igreja tem um papel político, todas as igrejas têm um papel político. Para quem não sabe, por exemplo, o líder Martin Luther King, que foi um líder dos direitos sociais nos Estados Unidos, ele era um pastor protestante. Enfim, no Brasil, no período militar, a gente teve vários casos de padres presos, né, por acolherem pessoas tidas como terroristas ou como conspiradores, enfim, por participarem de reuniões, enfim, N motivos. No caso do Brasil, se vocês quiserem ter uma ideia do que aconteceu na década de 60, na relação entre militares e religiosos aqui, eu sugiro o filme Batismo de Sangue, um livro escrito pelo Frei Beto, que conta a história dos freis dominicanos durante o regime militar, que acolhiam, né, perseguidos políticos, e tinham identidade com o regime político. O nome do filme é Batismo de Sangue. Deixa eu ver, ele é do Elvete Raton.
Não deixa de assistir, é um filme muito bom. O livro ganhou um prêmio Jabuti, é um livro muito bom. E conta as perseguições e torturas, né, que os padres sofreram durante o regime militar. E parece que as pessoas estão querendo reviver esse período, pelo menos no imaginário delas, porque entende-se que num regime numa democracia, as pessoas podem se reunir, fazer reuniões, simpatizar com a direita, com a esquerda, com lá em cima, lá com baixo, enfim. Mas eles já começaram, foi denunciado aí um pequeno escândalo, né, do general Heleno, alertando para o perigo dos padres terem opinião, né? E sendo que a opinião dos padres sempre não, mas deveria ser em defesa dos mais frágeis, assim como Jesus Cristo pregou, né? Ou seja, isso independe da religião. Isso é uma questão de princípios, né? Enfim. E é isso. Na verdade, eles classificam o Vaticano, né, como uma entidade progressista de esquerda. E eles estão... A frase do general Heleno realmente... A gente sente que entrou no túnel do tempo e voltou aos anos 60. Estamos preocupados e queremos neutralizar isso aí. Isso é uma frase de um general de alta patente, né? Um general. Estamos preocupados e queremos neutralizar. Gente, na linguagem militar, neutralizar significa confrontar. Ou seja, eles não admitem. Eles estão vendo o Papa Francisco como um companheiro petista. O Coroinha virou um infiltrado cubano. A gente está numa situação bastante preocupante. Eu acredito que não é nem só pela questão da democracia. Agora eu acho que a nossa sanidade está sendo colocada em xeque, porque não é possível que em 2019 o muro de Berlim, que era o símbolo do comunismo, caiu em 80 e coisa. Tem alguém preocupado com tantos problemas no mundo, com a fome, com a educação, com a saúde, alguém preocupado com o comunismo ou com o PT? Ou seja, a gente não tem mais... Ficou claro agora que a gente está numa ditadura, né? Que a gente não tem direito de se reunir, ou que o Papa não teria, ou o Papa nem digo, que ele nem é brasileiro. Só Deus que é brasileiro, o Papa não. O Papa é argentino. Ou seja, ficou claro, a gente não pode se reunir, ou a igreja não pode ter opiniões sobre a questão quilombola, a questão de terra, a questão... Pelo amor de Deus, o que está acontecendo nesse país? Assim, vocês já se ligaram nisso? Vocês já se ligaram que a gente está sendo conivente enquanto a gente não fala, enquanto a gente não discute essas coisas? A gente está sendo conivente com isso. Isso é um horror. Criou-se agora um clima de... Na verdade, reviveu-se, quem não sabe, na década de 60, era a cortina de ferro da União Soviética, né? Que era onde vicejava o comunismo perigoso. Hoje, em vez de cortina de ferro, é cortina de fumaça, porque vai me desculpar, esse tipo de preocupação é distração. Tem coisa grave acontecendo. Estão querendo solapar a Previdência, que eu já falei com vocês sobre isso aqui. Estão retalhando nossos direitos. Direitos trabalhistas é uma coisa que já... Cada dia tira convênio médico, outro dia tira 13º, outro dia tira férias. E aí o general Heleno resolve descobrir um inimigo oculto, que é o Papa Francisco, que são os cardeais brasileiros que estão reunidos, preocupados com o extermínio de índios. O extermínio de índios no Brasil é uma coisa gravíssima, é gravíssima. A invasão de terras, a grilagem, são questões gravíssimas. Elas devem ser debatidas, sim, e a igreja tem um papel político, sim, para quem não sabe. Ela não é o papel principal dela, mas ela é um agente político, como todos somos. Como todos, como a Associação dos Professores, como a Fiesp, como o partido do presidente, enfim, todos somos agentes políticos.
inclusive os militares. Então, assim, fica o nosso alerta e o nosso espanto em ver uma aberração dessa, com tanto problema sério, o general Heleno chamando para uma distração absurda, para um inimigo absurdo, que seria petista e que estaria... Se isso fosse verdade, não teria direito? A igreja não tem direito a apoiar o PT, o Lula, o PSOL, o PSL, só pode apoiar o partido do governo. O governo não admite oposição. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. Assim, a gente está há poucos dias de começar a ser perseguido político. Eu aqui comentando isso, posso ser considerado uma comunista, sei lá, uma terrorista, pelas minhas palavras, pela minha indignação, que deveria ser a sua. Porque não se trata de direitos do PT, do Lula, de um ou de outro. Se trata dos direitos brasileiros. Então, eu lembro ao Exército que o Exército tem sim um papel muito importante. A gente respeita muito o Exército, quando o Exército se dá o respeito. Essa palhaçada de perseguição aos católicos, saiu manchete. O catolicismo foi considerado inimigo do governo Bolsonaro. Gente, inimigo do governo Bolsonaro. Ou seja, eles estão carimbando quem é inimigo ou quem não é inimigo. Eles esqueceram que existe a palavra oposição. E sim, grande parte das igrejas seguem um outro líder, que é Jesus, né? Eu vou ler aqui para vocês um pedaço. Onde está? Queria tanto achar isso. Eu perdi. O Frei Beto, que escreveu esse livro, Batismo de Sangue, que conta a história da perseguição aos dominicanos aqui no Brasil, na década de 60, foi perguntado por que um frei dominicano se envolve tanto com política. Ele falou porque o líder que eu sigo, ele foi uma vítima política, ele foi um perseguido político. Ele não morreu de pneumonia num hospital, ele não morreu de espinhela caída. Ele morreu depois de ser condenado em 2 instâncias por políticos da época. Ele morreu na cruz, sob tortura. Antes disso, ele foi torturado. Então, ele foi... O líder dele, segundo o Frei Beto, foi um líder torturado, perseguido e preso político e morto pela política, então. Então, essa resposta do Frei Beto cabe a quem aqui tem alguma consciência cristã do que está acontecendo. Perseguição política a gente não aceita. Mas ela pode se tornar uma piada, uma gracinha, né? Porque na década de 60 também surgiu um grande espião que defendia o mundo do comunismo, que é o nosso amigo... Cadê ele? Ele está aqui. Vocês vão ouvir a música e vão saber quem é. My name is Bond. James Bond. E eu vou salvar vocês do comunismo. Sacou o absurdo? Critica Brasil. Bom dia para você, boa semana, fica de olho, você é um agente importante na situação toda que a gente está vivendo. Você é importante, seu pensamento é importante, sua crítica é importante. Não deixe de assinar, de participar do canal Critica Brasil, enfim, de dar o sininho. E aqui, bom dia para você, meu nome é Niobe Cunha, jornalista.